Olá, tudo bem? Só chegou o nosso momento de revisão, de você reforçar o que foi dito no primeiro momento, né? Sobre as novas regras ortográficas, o que mudou, né? Agora, professora, eu sabia que a palavra assembleia antigamente tinha acento e agora não tem mais, e a pronúncia continua a mesma. Olha que interessante, é bom quando o aluno pega isso logo, né? Muito bem, então vamos lá, aula 19.2. Novas regras ortográficas, monossílabas tônicas recebem o acento terminados em A, E, O, seguida não de S. Então, se eu tenho um pá ou pás, tem o acento. E é um monossílabo, porque só tem uma sílaba. Fé e pó. As oxítonas recebem acentos terminados em A, E, O, seguido não de S, em ou ens. Então, para vocês aqui, eu tenho Pará, você, Cipó. A sílaba tônica, ó, é a última para ser oxítona, tá? Eu tenho armazém e parabéns, tá certo? Oxítona, sílaba tônica, última. Paroxítona recebem acentos terminados em L, em I ou Is, N ou U, ou Us, R, X, AN ou ANS, ANS, UNS, PS e ditongo. Então, aqui algumas palavras para vocês. Ó, fácil é paroxítona e vai receber o acento porque é terminado em L. Eu tenho um tênis, tenho um vírus, tenho história e tenho órgão. As proparoxítonas, o acento será na antepenúltima e todas são acentuadas. Então, lânguido, física, trópico, álibi e lápide. Então, você vai sempre vai contar aqui, ó, da direita para a esquerda. Sempre assim, última, penúltima e antepenúltima. Sempre as três últimas sílabas, tá bom? Agora, a classificação quanto, né, ao número de sílaba. Se a palavra apresentar apenas uma sílaba, é monossílaba. Então, no caso aqui, eu tenho pé, dor e lá. Tá certo? Aí, se eu tenho duas sílabas, eu tenho o quê? A palavra é de sílaba, né? Porque apresenta duas sílabas. Então, eu tenho aqui dormir e lago. Trissílaba, o próprio nome já diz, tri, lembra três, então três sílabas, perdido e barata, e polissílabas quando apresenta a partir de 4 sílabas. Então, gramática, matemática, socialmente, certo? Beleza? Então, aqui, saindo dessa questão, né, da classificação do número de sílabas, outra mudança que houve foi essa questão do uso do hífen, né? Ó, vogais iguais, ó, vai usar o hífen. Então, anti-inflamatório e micro-ondas, põe isso na cabeça. Se eu tenho vogais iguais e ela vem acompanhada de prefixo, se o prefixo termina com uma vogal e a outra palavra começar com a vogal, há necessidade de usar o hífen. Aí tem consoantes iguais, a mesma regrinha. Tem o hífen interregional, subbibliotecário, bibliotecário. Com prefixo bem, né? Que tem que falar assim, o bem não gosta de ninguém. Então, tem aqui bem-vindo e bem criado. Agora, não usa, né? O hífen. Ó, em vogais diferentes, o que vai acontecer? Vai acontecer a junção, né? E aqui nós temos também, ó, I, R e S, tá certo? Então, nós temos aqui infraestrutura, o que terminou com A e a outra começou com E, houve a junção, autoescola, videoaula. Vogal mais R ou S, o que vai acontecer? Vai dobrar. Aí nós temos antissocial, tá? Aqui é o I, tem uma vogal, mas aqui a seguinte é o que? S. Então vai ter que dobrar para ficar com o mesmo a questão fonética. Aí nós temos mini saia, ultrassom e autorretrato, tá certo? Então, né,
onde não vou usar o hífen com vogais diferentes e vogal mais R ou SS que vai dobrar, tá certo? O som. Beleza? Certinho? Então, amadinho, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho retorno para nossas atividades. Até lá! Olha aí, ó, o tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá para nossas atividades de fixação, a prática, tá certo? Vamos lá para a nossa primeira questão. Nós temos aqui. A reforma ortográfica aboliu o uso do acento em paroxítona com I ou U tônico quando precisa de ditongo em palavras como. Nós temos aqui a letra A, feiura e feiura, heróico, heróico, ideia, ideia, egoísmo, egoísmo e saúde, saúde. Então, o que era? Que antigamente tinha acento e depois deixou de ter o acento, conforme essa regrinha aí. A, B, C, D, U, E, nós temos aqui, ó, a letra B, né? Ó, heróico, né? Passou a ser heróico, sem acento, mas continua sendo paroxítona e o quê? Com ditongo antes de I. Beleza? Letra B. Agora nós temos aqui na 2, assinale a alternativa que contém erro de grafia. Falta de hífen, né? Em uma palavra grifada. Então, nós temos aqui a questão. Ó. A empresa começou a vender seus produtos em lojas multimarcas. B. O advogado da parte apresentou suas contrarrazões. C. O seu estilo hiperrealista agradou a poucos. D. O superaquecimento do planeta foi a matéria principal da revista. E a companhia aérea ainda não respondeu se aceita a contraproposta. Então, qual é a alternativa? E olha que está pedindo, ó, aquela que contém um erro. Qual seria esse erro? Né? Faltou o quê? O hífen, né? A falta do hífen. Então, você vai olhar com calma. E por que teria que ter esse hífen? Então, A, B, C, D, U, E. Nós temos aqui, né, a questão do prefixo, né? Que termina com a mesma vogal, ó, mesma consoante, gente, desculpa. Com a mesma letra que se inicia a outra. Então, você há necessidade de colocar o hífen aí, né? Terminou com R e começou com R, então o certo seria hiperrealista, tá bom? Vamos para a terceira questão. Aqui nós temos, né, aqui várias palavras, é um rótulo de um produto de beleza. Meus cachos, gelatina poderosa. Aí vamos dando uma olhada aí no geral. Observe bem o todo. Ok? Agora vamos aqui, ó, comando. Quanto à acentuação gráfica das palavras em português padrão, marque a alternativa que traz uma informação errada. Se assumir a forma substantiva, o adjetivo compatível deixa de ser uma paroxítona e perde o acento gráfico. Os vocábulos da e acentuam-se por seres monossílabos tônicos, né, em A e E, respectivamente. As palavras crespo, zero, cabelos, né, não são acentuados graficamente pela mesma razão. D. Caso a palavra poderosa estivesse no grau superlativo absoluto do adjetivo, perderia o acento tônico de paroxítona e ganharia o acento gráfico que a identificaria como proparoxítona. E o tio em atenção e volumão não é, a rigor, um acento gráfico, mas um sinal indicador de que a letra sobre a qual se põe tem um som nasal.
Então, A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa? Aqui, né? Se assumir a questão, né? A letra A, se assumir forma substantiva, adjetivo comparativo, deixa de ser uma paroxítona, perde o acento. Compatíveis. Vamos lá. Aqui nós temos como base nas regras atuais de a situação da língua, considere que as frases das palavras possam ser manchete jornalística, assinale aquela em que o enunciado apresenta ambiguidade no uso do termo em destaque. Então, aqui na letra A, nós temos, é preciso que se apresegue o investigador no Brasil. B, cientista prevê novas catástrofes ambientais. C, pelo de gato pode mesmo causar alergia. D, novas ideias mudam a economia do país. E, nova lei em vigor para o trânsito da capital paulista. Então, o que nós temos aí, né? Essa questão das regras atuais da situação. Qual que apresenta ambiguidade? A, B, C, D ou E? Olha aqui a letra E, né? Nova lei em vigor para o trânsito da capital. Qual é a ideia dessa questão ambiguidade? Ou pode ser que parou o trânsito ou que é para finalidade. Então, aqui, por isso que ocorreu a ambiguidade, tá bom? Esse duplo sentido, ambiguidade, dupla interpretação. Nova lei para o trânsito, ó, direcionada, ou que para de uma vez, né? O trânsito, certinho? Pode ser o para a preposição ou para verbo. Por isso que é a letra E. Agora, amadinho, nosso decolando para o futuro, o momento treineiro de vocês. Que nós temos o seguinte, papos. Me disseram-me. Hein? O correto é disseram-me? Não, me disseram. Eu falo como quero e te digo mais. Ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam, lhe digo. Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispensa suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu... O quê? Mato. Que mato? Mato-lhe, mato você. Marta-lhe-eite. Ouviu bem? Pois, esqueça-o. E para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, fala como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderam-me. Luiz Fernando Veríssimo, comédia para se ler na escola. Então, amados, o que nós temos aqui, né? Aqui já veio com a questão do gabarito, ou não veio? Ó, nesse texto, o uso da norma padrão defendido por um dos personagens torna-se inadequado, né? Em razão do... Será que a letra A falta de compreensão causada pelo choque entre gerações? B, contexto da comunicação em que a conversa se dá, grau de polidez distinto entre os interlocutores, diferença da escolaridade entre os falantes, ou nível social dos participantes da situação. A, B, C, D ou E, ó, letra B, né? Então, aqui temos uma justificativa, né? Por que a letra B? Que é o contexto de comunicação em que a conversa se dá. Então, o texto de Luiz Fernando Veríssimo apresenta uma crítica em relação à exigência da norma padrão da língua portuguesa, uma vez que um dos interlocutores exige uma linguagem que não se aplica ao contexto do uso, informalidade entre pessoas próximas. Por esse motivo, nota-se a inadequação em relação ao contexto em que a conversa se dá. Beleza? Terminamos, amadinho, né? A primeira parte das atividades, tudinho.
agora o momento de relaxamento, que é o nosso clube de leitura. Então, no nosso clube de leitura, unidade 1, temos a obra de Pedro Bandeira, Marca de uma Lágrima. Esse livro foi publicado em 1985 pela Editora Moderna. É uma livre adaptação da obra de Cyrano Bergerac e Edmundo Rostand. Aí vai falar de uma adolescente, que ela é insegura, que ela tem uma amiga, e o primo gosta dessa amiga, e ela gosta desse primo, tá certo? E o primo ainda vai procurá-la para ela escrever poemas, né, para mandar para conquistar a sua amiga. Não é assim? E ela começa a sofrer em silêncio, ela enfrenta um suspense policial e descobre em lágrimas sua força, talento e o verdadeiro valor. Então, A Marca de uma Lágrima, tá certo? De Pedro Bandeira. E a nossa mensagem, amadinha. O amor e o respeito recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento. Então, o amor tem que ser recíproco, o respeito tem que ser recíproco, tá certo? Assim sim, você chega ao conhecimento. Beleza? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar algo sobre a aula? Agora é o momento, mas também é o momento de lembrá-los do que, gente, estou aguardando as fotos de vocês para aquele momento do nosso clube de leitura, né? Ou na segunda unidade, na primeira unidade, né? Não chegou alguma, só que a gente ainda está organizando para postar nas aulas, tá certo? Quem ainda não registrou a turma, ó, não esqueça de colocar o nome da cidade, o nome da escola, o professor. Se quiser colocar o nome do aluno, professor, o nome do meu aluno, o aluno que se destacou, pode mandar, que a gente fala aqui também, certinho? Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.